Eu vou parar de ser profeta, eu vou voltar outro dia. Você faça isso, mas não faça isso. A moça que eu revelei foi curada, assim ó. Ai, as dores passaram. Eu falei que ela tinha que fazer um voto de quanto aqui quando Deus prosperasse ela? R$ 1.000. R$1.000. O senhor vai ser de 10 mil. Jamais suje as suas vestes espirituais, como alguns por aí, que mancham a sua história, que não entram pelo caminho correto, estreito do Evangelho, para massagear e agradar a grande maioria que os escutam. Assista essa mensagem do pastor Osiel Gomes, seja edificado e jamais suje as suas vestes. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, deixe aqui o seu like, se inscreva, comente esse vídeo e mande para mais pessoas, para abrirmos os olhos dessa geração. Deus abençoe. A carne é fraca, Mateus 26:41, Jesus diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é... Mas ele dá 2 ingredientes necessários. Quais são os 2 ingredientes? Vigiai e orai. Aí tem uns que nem vigia nem ora, se entrega na vida de contenda, de bate-papo imoral, de conversas indecentes e amizades indecentes. Aí quer, na verdade, que o pastor... Olha, pastor nenhum vai conseguir te arrancar de pecado. Nem Deus vai evitar você pecar. Escute essa. Nem Deus evita você pecar. Pastor Osiel, o que é isso? Nem Deus. Deus sabia que Caim ia matar Abel, sim ou não? Mas o que foi que ele disse para Caim? Pronto. O pecado jaz à porta. Vamos lá. É porque às vezes lá pelo 4, né? Jaz à porta. Aí a pessoa... É o 7, coloca aí. Olha aí o 7, vai lá. Como é que diz aí, pastor? Cadê o microfone? Vamos lá. Olha aí. 4:7. É 4:7 de Gênesis. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Olha aí. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Olha, preste bem atenção. O pecado pode bater a porta, mas só quem pode abrir é você. Ninguém pode dizer, nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras, que não é tentado. Todos nós somos tentados. Todos nós somos assediados. Todos nós. Tem pessoas que são tentadas em outras áreas. Numa área financeira, pode ser tentado na área de mulher, pode ser tentado na área da fama, pode ser tentado, mas ninguém vive nesse mundo sem tentação. Só Deus que não é tentado, mas todos nós somos tentados. Tem pessoas que não são evangélicas, mas elas vivem bem no casamento, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e o marido nunca traiu a esposa. Ele não tem problema de traição, mas às vezes tem problema da ganância, da avareza, da maledicência. Tem problemas, são vários problemas, porque todos nós somos tentados. Mas olha o que Deus diz para ele: o pecado jaz à porta. Se você pegar Apocalipse 3:20, lá está assim: eis que eu estou à porta e tanto para Jesus entrar, só quem abre a porta é você, porque ele não arrebenta. Ele não arrebenta. Essa história do calvinismo, dele de te determinar ou predeterminar você para ser salvo, isso não existe. Isso não existe. É a doutrina mais fraca no mundo. É a doutrina que coloca Deus como um fariseu, porque o mesmo Deus que diz que é para você amar, é o mesmo Deus que diz que ele vai colocar um no inferno e outro no céu. Então ele não é Deus de amor. Então é muito importante atentar para isso. Quando ele diz assim: eis que o pecado jaz à porta. Só quem pode abrir a porta para o pecado é você. Só quem pode abrir a porta. E todos nós somos tendentes ao pecado, mas só quem pode abrir é você.
a porta do fuxico, só tem um fuxiqueiro porque tu abre a porta para ele. Senta aqui e me conta, irmão, essa história. Não é assim? Que babado é esse que está tendo? Me conta esse babado. Quem gosta de babado, e o fuxiqueiro já sabe que tu gosta. Aí ele diz, aí ela chega lá, faz um café aí, que eu tenho uma nova para ti. É assim, né? Eu conheço todinho, irmão, eu não sei como é isso aí. É porque você era fuxiqueiro, pastor Zé? Não, é porque eu vivi no interior, eu vejo do povo. Eu sei quem gosta de fuxico. Olha, no interior, em qualquer cidade, na hora que a pessoa tem a história, ele já sabe onde é que ele vai contar. Por exemplo, eu estou aqui há 10 anos, aqui não tem um membro que chega e diz assim, eu cheguei ali, o pastor Zé estava numa mesa, estava numa roda. Aqui não tem um membro. Eu nunca fui assim. Por exemplo, eu chegar num local, eu era músico, eu tocava em uma cidade aqui do Maranhão, que o pastor me levou para tocar lá. E quando eu ia tocar, e tinha músico que ficava, rapaz, o pastor, em vez de comprar esse instrumento aqui, não é Osiel. Eu disse, rapaz, não sei não, ele me trouxe para cá para me tocar. Comprar instrumento é ele, eu não sei. Se ele me der um pau para me tocar, eu vou fazer de conta que estou tocando. Porque ele me chamou para tocar, ele não me chamou para me dar opinião sobre instrumento. E o problema acontece por causa disso. Irmãos, eu sou tão sensato, eu quero dizer para vocês hoje aqui, eu só me entro no assunto quando, na verdade, eu sou cabível naquele assunto. Eu não me intrometo em nada de ninguém. Ali no terreno, nós temos vários empresários, vários engenheiros. Aí pronto, aí eu fico dizendo, mas como é isso aqui? Me mostre, doutor. Aí ele vem e mostra a planta. Pastor Zé, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu digo, mas assim, na sua ideia, na sua experiência, o que é melhor? Ele disse, é melhor por isso, 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 isso. Aí eu digo, sim, William, tu é engenheiro, me diz o que é. Aí ele entra, pastor, ele está dizendo aí, mas é assim, assim. Mas tu acha que a ideia dele fica melhor do que a tua? Ele diz, pastor, a dele aqui está melhor porque tem isso e isso. E tu concorda, não é assim? Está ele bem aí, um engenheiro. Aí pronto, eu disse, me mostra aqui, mostra essa planta, mostra aqui para a gente ver. É assim, eu só entro no negócio quando eu sei que eu sou cabível nele. Aí pronto, a Bíblia diz, refreia a tua língua para que tu tenha dias bons na terra. Aí pronto, aí você chega no lugar, até num café, quando tu chega lá na cantina, que te oferece um café, aí na hora que tu diz, eita, tá amargo, aquilo ali chega na direção. Não é assim? Chega na direção, toma teu café. Tu não vai morrer por causa de um gole de café amargo. Pronto. Às vezes eu estou na casa, ontem mesmo eu estava lá na casa de um pessoal muito abençoado lá em Imperatriz, quero mandar um abraço aí para eles. Um irmão até da Polícia Federal, a esposa, gente muito boa, e o esposo também, uma família abençoada. E aí pronto, ela, pastor, tome o café aqui. Aí botou, tá amargo, pastor? Eu disse, deixa do jeito que tá, irmã, eu vou tomar, mas não diga se tá amargo, se tiver eu boto açúcar. Eu disse, não, tá bom, tá bom, tá bom. É assim. Aí eu sou desse jeito, botou ali, Jesus disse, quando tu chegar numa casa, se botar cobra para tu comer, coma, porque é na casa dele, não é na tua casa. Aí pronto, eu me lembro que um pastor da nossa convenção, ainda na época do pastor Estevão, uma irmã chegou e disse assim na convenção, pastor Estevão, eu estou com pena de ficar com um obreiro lá na minha casa, porque ele não come nada com sal, e aí pastor, tem os outros, eu não sei como é que eu faço. Aí lá à tarde o pastor Estevão disse, o irmão que tem problema com a comida de sal, vá para um hotel e traga a sua esposa para fazer comida para você. Porque assim, porque quem tem esse negócio, irmão, tem que andar com a mulher mesmo, e com um fogãozinho daquele de 2 bocas. Onde chegar tu faz. Os caminhoneiros não é assim que eles fazem? Na casa dos outros eu não posso botar banca. Então é muito importante aqui, olha irmãos, pecado só entra quando tu abre porta. Pastor, mas todo mundo é fraco. Todo mundo é fraco, mas todo mundo tem um anúncio de como vencer a fraqueza. Vocês entenderam como é as coisas? É para isso que está a lei, está bem um advogado. Pronto, ninguém pode alegar que matou, aí não sabia, matou porque não sabia, não desconhecia, não existe essa.
Na vida espiritual é do mesmo jeito. Se você olhar a Bíblia, ela está dizendo: fuja disso, fuja daquilo, fuja disso. É desse jeito. Está aí. Para nós, a Bíblia, todo tempo, ela tem esse recado. Aí a pessoa não vigia, a pessoa não consegue. Uma pessoa agora diz para mim: pastor, me ajude, porque lá a mulher é linda demais. E eu disse: tu tem que pensar na tua salvação e no teu caráter. É assim. Porque senão tu vai ficar doido. E o tanto de mulher bonita que tem nesse mundo, aí agora, pronto, é para tu todas elas do mundo. Tem que se aquietar, tem que: Senhor, me ajuda, me dá graça e me dá vergonha também, Jesus. Me dá vergonha. Porque amanhã teus netos vão olhar para ti e dizer: ei, vovô, você é vergonha, esse nosso vô. É assim ou não é que ele vai olhar para você? Lembra-te do teu Criador antes que venham. Pronto, maus dias. Aí pronto, pessoa. Mas já pensou, irmão? Tem irmão aqui que ninguém na igreja queria ele. Eu conheço muitos que a moça nenhuma queria ele. Aí de repente melhorou, a irmã quis, aí melhorou, está mais bonito. Mas naquela época ninguém te queria. Aí você trair a mulher da sua mocidade é negócio sério. É negócio sério. E aí você está no culto de Santa Ceia, você está num trabalho, é desse jeito. Todo tempo eu estou orando: Senhor, me ajuda, não deixa nunca eu fracassar, me sustenta, que até Jesus foi tentado. Coloca aí, Hebreus 4. Mas aí está aí, ó. Deus chegou lá e disse: tu não vai matar, eu vou colocar um poder, e tu não vai tocar no meu servo. Ele disse: está dentro de ti, na porta. Mas quem era que podia abrir a porta do homicídio? Quem era, irmãos? Deus? Era só o Caim. Só quem podia abrir a portinha era tu. O desejo vem. Lutero escreveu: olha, Lutero, tu não pode evitar que um pássaro voe sobre a tua cabeça. Essa frase é de Lutero. Mas tu pode evitar que ele faça um ninho na tua cabeça. Então eu não vou evitar. Quem é que não vai evitar? Quem é que vai evitar de uma mulher passar na sua frente? Um homem. Ninguém vai evitar. Agora você pode evitar alojar dentro do teu coração. Ô Senhor, tira isso da minha mente, Pai. Isso não é para mim não, Pai. Me dá graça, me ajuda. Agora se ficar: oh meu Deus, eita Pai, me tira desse negócio. E aí olhando direto: não, Senhor, mas tu já está chamando pecado. Senhor, pronto, né? Tem um doutor Douglas, ele diz o seguinte: ele diz: você pode ver e não diga que você não goste, porque é natural tanto do homem como da mulher. Mas você diz: eu já tenho aquilo que Deus me deu, eu já tenho a minha esposa, eu já tenho a minha vida, eu não preciso disso para estragar meu casamento, minha vida, meu relacionamento. É aí que você pensa. Pronto. Desse jeito. Um dia o irmão disse para mim: pastor, ele é doido. Eu disse: dá aqui 2 notas de R$100 para ver se ele rasga. Rasga, irmão? Não, aqui é dinheiro, isso não é doido. Porque o doido é que não liga para nada, não é assim? Ele rasga, aí ele rasga o dinheiro. Então você não é doido, você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Pronto, e vem os limites. Mas aí vem, coloca aí Hebreus 4,15, veja aí. Olha aí como é que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas não pecou. Então Deus sempre tem os seus. Pode ter homem ruim, pode ter mulher ruim, pode ter crente ruim, mas Deus sempre tem os fiéis e sinceros que se mantêm com vida santa. Mas eu acho bom, meus irmãos. Eu acho bom, eu acho bonito. E aí eu coloquei aqui nesse primeiro ponto. Bota lá, Jorge. Primeiro ponto está aí. Deus sempre tem um remanescente fiel. Deus sempre tem os seus. Se você analisar, lá no Egito, José foi morar no Egito. A mulher botou em José ou não botou? Botou em José. Aí lá no 39:9 ele diz: olha, o meu senhor, ele não sabe nada aqui não, dentro dessa casa, ele entregou tudo para mim, mas eu não poderia fazer tamanho mal, porque eu estaria pecando contra Deus e estaria pecando contra ele. Tá aí, ó, tá aí, viu? Porquanto tu és a sua mulher, pronto.
Ah, mas você é lindo. Eu não quero saber se eu sou lindo. Tu é casada, bicha ruim. É assim. Porque a mulher de Potifar, quando ela bota em cima, é fervendo. Agora tu tem que agir como José. Pronto. E aí pronto. Ela insistindo, vai vencendo. Na última ele diz, não, aqui não vai mais dar certo. Essa mulher está demais. Porque ela voou nele mesmo. Voou e voou. Que a mulher da vida, ela é sagaz. A mulher da vida é sagaz. A Bíblia diz que da boca dela sai mel. Não é veneno não. Primeiro é o mel. Só que depois é veneno. Aí mata, não é assim? Ela destila o mel, e é macia, é jeitosa. Tem irmão que diz, a mulher, vi que se ela deita contigo para perguntar, e o leitinho dos meninos, tu já comprou? Agora a da vida é direto, né? Aí pronto, é só carinho, é só amor, é só pronto. E a tua não, olha meu velho, a torneira estourou lá, a fossa não está prestando, os meninos lá na escola tá tudo atrasado, eu tô com vergonha de passar lá na mercearia do fulano, que tu tá com 2 meses que não paga. Aí pronto, até para fazer amor fica ruim, porque é só conta. Aí é diferente agora. Aí a bichona da vida, que não tem o que fazer, está lá em Provérbios 5. Ela diz, meu marido já saiu de casa, eu já preparei as coxas, eu já botei os perfumes, eu já botei tudo. Aí é assim. Agora quando é a mulher casada, que é de casa, aí é outra história. É muita luta. É diferente, irmão. É diferente. É diferente. Não é um negócio aí, pronto. Tu só vê ela, a mulher do programa, tu só vê ela no esquema, e quando tu olha para ela, tu só olha bem vestida, a pelezinha cheia de coisa, o melhor perfume. É assim. A tua, tu vê ela doente, tu vê ela bonita, tu vê ela com a cara feia, tu vê ela com gripe, tu vê ela com Covid. Aí vai, né? Aí pronto. Agora a outra não. Só vê no shopping, a outra só vê no shopping, só no motel. Ai, né? Beleza. Cuidado com isso, vigiar. Vigiar para não entrar em tentação. José, está aí no texto. Ele diz, eu não posso ficar contigo. Tu não é minha. Pronto. E eu estaria fazendo o quê? Pecando. Tamanha maldade. Olha isso. Era maldade mesmo. Trair a confiança do marido que colocou ele. Negócio sério. É negócio sério. Vamos lá. Aí Gênesis, outro que no meio da porcaria do pecado, ele se manteve. Coloca Gênesis 6, versos 6 e 7. No meio do pecado, da miséria, a carne reinando. Olha aí, vai lá. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Isso. E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, sim, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha aí, no meio, eu já li um autor que diz que enquanto a carne assumiu o controle e o trono, teve no meio desse pecado todo e dessa miséria e dessa desgraça, um homem que servia ao Senhor. Aqui está a diferença. Pastor, quando você vê um crente com esse negócio, tá difícil a gente viver nesse mundo, ele já está procurando brecha para pecar. Pastor Aziel, que negócio é esse? Pois é, porque o crente que está cheio de Deus, a cada dia ele toma nojo do pecado, do mundo cruel, e procura servir a Deus em espírito e em verdade. Vocês sabem que no meio dessa vida de pecado todo, teve um homem que Deus arrebatou para si. Como era o nome dele? Enoque, está lá no 5:24. E Deus o tomou para si. Então no meio do pecado, no meio da miséria, tinha esse homem que servia a Deus em espírito e em verdade. É coisa bonita, irmão. Outro que servia a Deus no meio do pecado, enquanto Sodoma e Gomorra estava na imoralidade, você vê um homem que se destaca, Abraão. Deus sempre tem os seus. A Bíblia diz que ele vai até orar e diz no 18:23, tu irás destruir o ímpio com o justo, ou o justo com o ímpio. Aí você vê isso. Mas quando você vai também para 1 Reis, e quando você lê no 19, verso 18, Deus disse para Elias, eu tenho 7.000 de quê? Que nunca se dobraram
a Baal. Esse número é representativo. Ou seja, enquanto todos estavam em pecado, Deus nunca deixou na geração da história humana um grupo que não fosse fiel a Ele. Sempre teve um grupo fiel a Deus. E até hoje tem gente que é caindo fora da igreja, outros é mudando a doutrina, outros é saindo da igreja, outros é indo atrás de movimentos, mas sempre tem os fiéis que não largam a doutrina e servem a Deus em espírito e em verdade. Quem é desse grupo aí fiel? Do grupo que tem o chamado, do grupo que adora, do grupo que não nega a fé. É assim. Então pronto, você vai ter 7 igrejas que nós estamos estudando, e em cada uma delas tinha umas que tinham falhas, tinha umas que pecaram, mas tinha outras que se mantinham fiéis. E no meio das que pecavam, sempre tinha um remanescente que não abria mão da fé. Até o dia que Jesus voltar para buscar a igreja, sempre ele vai ter um grupo. Um dia um pastor disse: rapaz, é bom Jesus vir logo, senão ele vai dar a viagem perdida. Não, eu acredito que sempre ele vai encontrar um grupo fiel adorando a ele em espírito e em verdade, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem quer fazer parte desse grupo? O grupo que não nega a fé. Muito bem, o segundo ponto, Jorge, eu vou ficar nesse segundo ponto aí. Aí está aí: porque alguns sujaram as suas vestes. É aí que está, vou ficar só nesse ponto aí, e na próxima quinta a gente continua. Observem bem que o texto aí ele é enfático. Ele diz: algumas pessoas, ou algumas poucas pessoas, que não sujaram as suas vestes. Olha aí, o Jorge já colocou o versículo. Olha: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não sujaram as suas vestes. Olha, essa igreja ela tinha um grande grupo que a maioria tendeu para o pecado, para a letargia espiritual, para o fracasso espiritual. Isso aqui é muito importante para quem é pregador, isso aqui é muito importante para quem é pastor, isso aqui é muito importante para quem é líder. Ouçam bem. Por quê? Às vezes nós queremos medir o ministério de um pastor pelo tanto de pessoas que tem na igreja, mas não é essa a real medida. Ou às vezes alguém quer medir pelo grande número de pessoas que lhe admiram. Também não é essa a real prova de que esse obreiro é um homem de Deus, o que está sustentando. A Bíblia diz que o pastor desta igreja estava falando a palavra, mas tinha lá um grande número que cedeu para as heresias, para o movimento pagão. Nessa igreja de Sardes, um grande grupo, ou seja, a maioria tendeu para o pecado. E aí entrou essa letargia espiritual, contaminou os crentes. E de onde veio, pastor? De onde veio esse pecado? Do próprio ambiente deles, na própria cidade que eles moravam, no próprio local que eles estavam, no mundo pagão que eles viviam. Trouxeram a letargia, trouxeram a frieza para dentro da igreja. E de maneira que a maior parte desses membros, eles ficaram frios na fé. Frios na fé. E por que eles ficaram frios? Porque eles deixaram a luxúria, eles deixaram o prazer mundano, eles deixaram o egoísmo humano, o pecado dominar eles. Entrou na igreja, dominou a igreja. Ou seja, essa corrupção espiritual, esse mundanismo entrou nesta igreja. E por que entrou, pastor Aziel? Pelo fato desses cristãos, ouçam bem, às vezes você diz assim: eu nunca vou aceitar isso. Precisa tu dizer que não vai aceitar, não. Isso é tão lento que se você não vigiar, amanhã você está dentro, pastor Carlos, e você está dentro do sistema dele que você nem percebe. Vocês entenderam? Você está dentro do sistema dele que você nem percebe. Tem muitas igrejas que elas já perderam a vida de comunhão com Deus e não percebeu. Não, isso aqui é normal. Não, deixa isso aí entrar no grupo de jovens, deixa isso aí entrar no grupo das irmãs. Não, deixa. E vocês vão vendo
que a frieza, a letargia espiritual vai dominando. Vai dominando. E aí, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundanismo, ele entra na igreja de modo tão sorrateiro que às vezes você nem percebe. Vou dar um exemplo. Antigamente os crentes tinham um desejo de evangelizar domingo à tarde, tinham um desejo de falar de Jesus, tinham um desejo à noite quando vinham para o culto, era uma alegria, era um fervor. Hoje vocês podem observar, a maioria dos crentes, tem uns que tem chácara, aí já vão, domingo pela manhã já vão para a chácara. Aí quando é domingo à tarde, cada um vai para o seu jogo. Eu vou para o Flamengo, eu vou para o Grêmio, eu vou não sei para onde, e aí pronto, é a gritaria o dia todinho. Quando chega aqui no culto, é dormir no culto todinho. O mundanismo está entrando e você não está percebendo. Aí quando chega aqui, quer que o pastor alegre ele. Ora, irmão, eu que estou orando direto, tem dia que eu estou meio fraco. Aí tu quer só conversando lorota e fuxicando e assistindo o jogo, qual é a tua alegria? E aí é outra coisa, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não compromete salvação. Olha, nós temos que entender que tudo que eu faço, eu tenho que saber que eu estou fazendo para a glória. 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E aí você vai vendo, o mundanismo vai entrando. Vocês sabiam, deixa eu dizer uma coisa, a igreja não adorava ídolos. A igreja não adorava ídolos. A igreja que eu estou falando, vocês sabem. Essa igreja que tem lá fora, ela não adorava ídolos. E como foi que a adoração de ídolos entrou nela? Achando que era coisa normal. A igreja, ela não tinha a doutrina da consubstanciação, da transubstanciação. Não tinha. Como foi que essa doutrina entrou na igreja? Tudo que a igreja tem hoje não era aceitável no meio dela antes. Havia a igreja primitiva que tinha a sua pureza. E por que entrou essa doutrina de transformar o homem em um sacerdote? Por que entrou essa doutrina de dizer que o pão, Jesus estava no pão? Doutrinas de homens. E a igreja, quando ela foi se aperceber disso, ela já estava toda envolvida. E aí até hoje está envolvido nisso. Então nós temos que ter todo cuidado, porque essas doutrinas, esses costumes, eles vão entrando de uma maneira que nem eu e nem você percebemos. É por isso que Paulo, ele diz lá em Romanos 12, 2, e não vos, como? A questão é que tu está se conformando. A grande questão é essa. A grande questão é que você tinha coisas que era só lá do mundo, e que hoje eu estou dentro da igreja, eu estou vendo isso na Assembleia de Deus. Tem coisas que era só lá do mundo, que eu estou vendo aqui, que para os crentes está se tornando coisa natural. Coisa natural, natural. Paulo está dizendo assim: vocês estão se amoldando, vocês estão se conformando. Tem coisa que eu nunca vou me conformar, meus irmãos. Nunca vou me conformar. Tá filmado aí, tá, irmão? Estão filmando aí, irmão? Ah, tá. Eu ia já dizer um negócio aqui, mas como é filmado, mas depois eu digo. Depois eu digo. Olha aí, e não vos conformeis. Como é que você é crente? É 12:2, viu? Botou foi 12. Olha, como é que você é crente e você se amolda conforme o mundo? Tem coisas que era só lá do mundo e hoje eu estou trazendo para dentro da igreja. E como é que o mundo, Jesus disse lá em Mateus 5:20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ora, se for para mim ser crente e ter o mesmo padrão de um incrédulo, onde é que está a minha crença? Onde que está a minha diferença de crente? Vocês sabem que eu não sou pastor radical, não sou xiita, eu não sou louco, mas tem coisas que eu estou vendo no nosso meio, que é pura carnalidade, que é pura coisa dos homens. E aí nós temos que, e sabe o que é isso? A Bíblia diz, Jesus disse assim: os prazeres e as riquezas e as coisas deste mundo sufocam a palavra. Tem muita coisa hoje que já sufocou a palavra na tua vida.
E você não percebe disso, você não tem ânimo para orar, você não tem ânimo para glorificar a Deus, você não tem ânimo mais para buscar o Espírito Santo, você não é renovado em línguas, você não tem dom, você não tem profecia, você não tem alegria de cantar. Você vem para um culto desse, você senta, você masca o chiclete o tempo todinho, e você sai desse culto, você não espanta nem mosquito dizendo um glória. Já se acomodou com as coisas do mundo, lamentavelmente. E Jesus disse lá em Mateus 13, ele disse lá no Mateus 13, as coisas desta vida sufocam a palavra. Sufocam a palavra. Tem coisas, irmãos, que eu até mesmo a gente pensa assim, mas na hora que eu vou falar, comigo mesmo, eu sinto dentro de mim, não, isso aí não é bom para você. Eu disse, não quero isso não, isso não é bom para você. Eu sinto, olha, quem tem comunhão com Deus, 24 horas o Espírito Santo ainda fala com ele. O Espírito Santo ainda fala contigo. Eu tenho coisa que eu estou aqui, aí eu vou pegar e dizer, não, isso aqui não dá não. É desse jeito. É assim. Mas na hora que eu vou ler a Bíblia, que eu pego sem camisa aí dentro de mim, você vai ler a Bíblia sem a camisa. Não é ninguém mandando não, não é pastor não, eu mesmo vou lá e eu disse, não, eu vou. Reverência. Reverência para com Deus é negócio sério. Aí pronto, aí os irmãos, eu não sei mais não. Sei mais não. Coloca aí para nós finalizar. 1 Pedro 1,14. Olha aí. Cada um é tentado e engodado pelo seu próprio pecado. Aí você, olha aí, está aí. 1 Pedro 1,14. Aí, ó. Como filhos obedientes, não vos conformando com o quê? Com a concupiscência que antes havia em vossa. Você, irmão, eu vou finalizar com essa. Não precisa eu estar dizendo aqui para vocês, mas quem é dos crentes aqui que não sabe, eu vou só dar um exemplo. Antigamente os crentes pregavam contra cigarro. Pregava contra cigarro. Hoje os crentes então é bom. Antigamente os crentes era doido mesmo. E a Souza Cruz agora, ela tem que botar no pacote dela a desgraça que o cigarro faz. É assim ou não é? Pronto. E isso aí os crentes, antes da Souza Cruz botar, nós já botava. Não fume, porque tu não foi feito para ser chaminé. Era assim que os pregadores pregavam. Tu não é chaminé. Eu me lembro que até tinha um cantor que, se fosse para ser assim, Deus tinha feito um homem com um chaminé na cabeça para jogar fumaça. Nós pregávamos e cantava. Hoje os crentes tudo é medroso, os crentes tudo é medroso. Tudo é medroso, tem medo de não sei de quem, medo de não sei de quem, é um medo. Eu vou dizer uma coisa, daqui um dia nós estamos com medo de pregar contra o pecado, e aí é que o mundanismo vai entrar mais. Vai entrar mais. Medo. Nós não podemos provocar ninguém, nós não podemos caçar conversa com ninguém. Agora nós não podemos deixar de dizer a verdade. Quando a Bíblia diz que eles chamaram os apóstolos e disseram, se vocês falarem em Jesus, não matar, bater, e eles disseram, pode fazer logo isso, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Vocês sabem o que acontece? É que a maioria dos crentes hoje não sabe mais o que ele viu pela fé. E quem não tem certeza do que não viu pela fé, não pode falar com alegria. Irmão, é crente morrendo pelo amor de Jesus, é crente morrendo pelo nome de Jesus, sem medo. Agora, crente que não tem a visão de Jesus, que ele só pensa nas coisas daqui, aí ele, irmão, fala isso não que tu se complica. Não fala isso não que tu se complica e tu vai para o inferno. É assim, a verdade é essa. Se complica. Aí, eu encerro por aqui, porque tanta coisa. Eu estou com vontade de dizer um bocado de coisa hoje, mas eu vou me aquietar. O Espírito Santo está me incomodando aqui, mas eu não vou falar o estudo hoje não, mas eu vou dizer para você. Mas eu só quero finalizar dizendo, eu não tenho padrão do mundanismo para a igreja que eu vivo. Pronto, eu não tenho. Não tenho meu padrão do mundo para a igreja. A Bíblia diz que nós temos que ser luz e não trevas. E aí pronto. E é viver a palavra de Deus, servir a Deus com alegria.